Muito bem. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo. Eu convido a você a se colocar em pé na presença de Deus para a gente fazer a leitura da palavra. Para a nossa meditação, nós vamos ler na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 35. Nós vamos ler até o 37, 35, 36, 37. 3 versículos que nós vamos ler para a nossa meditação. Romanos capítulo 8, verso 35. Quem achou, diga um amém. Muito bem, o texto diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vem: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Em todas estas coisas, quais as coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia! Quem acredita, diga um amém. Somos mais do que vencedores. Aleluia, aleluia, aleluia. Faça a sua oração antes de assentar-se. Senhor, fale ao meu coração. Eu quero ouvir a voz do teu Espírito. Eu quero, Senhor, ser renovado, ser restaurado. Eu quero ser fortalecido. Oh, Senhor, fale comigo. Faça a sua oração, faça o seu pedido. Aleluia. Nosso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã, junto com o teu povo, junto com os teus filhos. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor estenda as tuas mãos de milagres, que o Senhor estenda as tuas mãos de bênçãos sobre as nossas vidas, manifestando, Senhor, a tua glória, manifestando a tua bênção. Abençoe os pastores, abençoe o diaconato, abençoe os músicos, cantores, abençoe as crianças, abençoe os jovens, adolescentes, os casais, os homens, as mulheres. Abençoe cada um dos teus filhos que estão presentes na tua casa, e abençoe aqueles que não puderam aqui estar, mas coloque as tuas mãos sobre cada um. Venha renovar, venha avivar, Senhor, a tua obra. Aviva nossas vidas, Senhor. Oh, Pai Santo, abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoe. Cure, Senhor, aqueles que estão enfermos. Liberta, Senhor, aqueles que estão oprimidos. Senhor, traga vitória para esta casa, traga vitória nesse casamento, traga vitória para essa família. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, desfaça todas as obras malignas e aviva o teu povo. Cure a tua igreja, aviva o teu povo, Senhor, aviva a tua igreja. Prepare a tua igreja para o grande momento do arrebatamento. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus, podei-vos assentar.
Quem quiser manter a sua Bíblia aberta no texto em questão, nós vamos meditar nesse texto. Alguém aceita a água? Muito bem. Irmãos, o assunto que eu quero tratar hoje com os irmãos, meditar junto com vocês e aprender junto, porque a gente nunca sabe tudo. A gente vai cada dia aprendendo um pouquinho mais. Eu quero falar sobre bases para uma vida vitoriosa. As bases que nós precisamos, bases quer dizer fundamento. Bases para uma vida vitoriosa é o texto que nós queremos, é o assunto que nós queremos tratar aqui hoje. Muito bem, a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada, diz que o trono de Deus tem base. Vamos ver aí, por gentileza, Lamentações 5,19. O trono de Deus tem bases. Vamos ver o Salmo de número 89,14, acho que é esse aí. Mas aqui está falando que o trono de Deus subsiste para sempre, de geração a geração. Tá aí, obrigado. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então nós temos o próprio trono de Deus. Por que o trono de Deus, conforme Lamentações 5,19, por que o trono de Deus ele permanece para sempre, de geração a geração? Porque ele tem base. Ele tem base. A Bíblia Sagrada mostra que um ser criado, ungido, com sabedoria, colocado no Monte Santo, vestido de pedras preciosas, ele era influente, ele dominava, ele governava, ele tentou tirar o trono de Deus, ele tentou destronar Deus, mas o próprio Deus o sentenciou, porque o trono, a base do trono de Deus, a sustentação do trono de Deus é justiça e juízo. A justiça e juízo é a base do trono de Deus, é o que sustenta o trono de Deus. Então ele perdeu, ele caiu, porque ele foi sentenciado pelo próprio Deus. Então, o trono de Deus vem permanecendo de gerações a gerações. E no próprio texto ali, a misericórdia e a verdade irão diante do seu rosto, ou do teu rosto. O que significa isto? Quando Deus vai promover a justiça e o juízo, ele vê duas coisas: a misericórdia e a verdade. Se naquele julgamento de Deus, na aplicação da justiça, na aplicação do juízo, se cabem ali a misericórdia e a verdade. Vou te dar um exemplo, te dar alguns exemplos da Bíblia, 2 exemplos. Sodoma e Gomorra, 2 cidades que provocaram a ira de Deus, que os seus crimes, os seus pecados subiram até a presença de Deus. A Bíblia, lá no Apocalipse, fala que Deus tem medidas. Deus mede através de um copo, de uma taça. E a taça de Deus transbordou com
o pecado de Sodoma e Gomorra. Então o que Deus fez? Para que ele aplicasse o juízo ou a misericórdia, o próprio Deus desceu para ver a situação de perto. Deus não precisava descer. Está registrado aí em Gênesis 18, 21. O próprio Deus desceu. Vamos ver o que está escrito, por gentileza. Aqui, olha. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é soberano, Deus é sabientíssimo. Ele não precisava descer do céu para ver de perto, mas ele tinha que descer para que depois ninguém questionasse e pedisse: o Senhor deveria ter um pouco de misericórdia. Então Deus, para ele ver de perto, ele desce para ver se é verdade, porque a misericórdia e a verdade estão diante do teu rosto, porque é diante do seu rosto, quer dizer, as decisões que Deus tomará. E quando Deus desce, o próprio Deus descobre que os anjos que ele manda na cidade foram atacados pelos sodomitas. Então ele confirma: é verdade, porque o trono dele, a decisão dele é baseada na misericórdia e na verdade. Então ele vê que é verdade. Ele não precisava ter descido, mas isso aí é para que eu, Daniel, nós entendamos que Deus fala a nossa linguagem. E ele desce. Então o que ele faz? Ele vê que ali não cabe, ali não coube misericórdia. Está dando para você entender? Ali não caberia misericórdia. Então Deus implantou o juízo, porque justiça e juízo é a base do seu trono. Então ele aplicou o juízo porque não caberia a misericórdia. Está dando para você entender? Sodoma e Gomorra foi desaparecida do mapa. Deus fez Sodoma e Gomorra desaparecer do mapa. Hoje ela está sendo descoberta, algumas partes de Sodoma e Gomorra a 10, 12, 15, 20 metros de profundidade do local onde ela existia, porque ali não caberia misericórdia. E quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra? Pecados sexuais. É o que hoje o maior pecado que a sociedade está praticando em todos os cantos do mundo é os pecados sexuais. Então essa era a marca pecaminosa de Sodoma e Gomorra. Vamos agora ver Nínive. Qual era o pecado de Nínive? Violência. Os ninivitas eram violentos. Eles abriam barriga de grávidas e tiravam o bebê de dentro da barriga de pessoas, de mães grávidas. Eles cortavam a língua dos seus inimigos. Eles vazavam os olhos, furavam os olhos dos seus inimigos. Quando Deus manda Jonas para proclamar o juízo, Deus já tinha tomado a decisão, porque justiça e juízo é a base do trono de Deus. Deus já tinha proclamado o juízo sobre Nínive, e ele manda Jonas só para avisar para os ninivitas que dentro de 40 dias o juízo de Deus iria chegar. Jonas, com medo e com razão,
porque ele sabia da violência dos ninivitas. Ele fugiu, mas Deus foi atrás dele. Você tem uma missão. Às vezes, quando nós somos chamados por Deus, não adianta que a gente fuja. Não adianta fugir, porque na nossa fuga Deus mandará uma tempestade. Porque se a tempestade chegou, é porque nós saímos da rota, nós saímos da direção de Deus. Jonas saiu da direção de Deus, então Deus mandou uma tempestade e pôs ele na praia de Nínive, onde ele deveria proclamar o juízo de Deus. Não era mensagem de arrependimento, não. Era mensagem de juízo. O juízo já estava decretado. Deus já havia decretado o juízo. Proclama contra ela que dentro de 40 dias Nínive será subvertida, será destruída. Aí Jonas então sai obedecendo o mandamento de Deus, a ordem divina, e ele começa a andar pelas ruas de Nínive. Dentro de 40 dias Deus destruirá Nínive. Essa era a única mensagem. Não tinha mensagem de arrependimento, não tinha mensagem nenhuma de retorno. O juízo estava sendo proclamado. Aí a mensagem foi espalhando, e a mensagem chega no rei. Aí ele pergunta como é que esse profeta está vestido. Aí ele identificou que era de Israel. Aí o próprio rei falou: olha, nós vamos fazer um decreto, vamos proclamar um jejum de 3 dias, nem homem, nem animal, ninguém vai comer e nem beber durante 3 dias. Quem sabe Deus terá misericórdia de nós. Ali não caberia misericórdia, porque o juízo já estava decretado. Mas quando Deus viu que o povo se arrependeu, aí coube a misericórdia. Deu para você entender? Porque são as bases do trono de Deus, justiça e juízo, mas as decisões é tomada através da misericórdia ou da verdade. É a misericórdia e a verdade que faz Deus tomar decisão. Então coube a misericórdia, porque houve arrependimento, mesmo aquele povo sendo violento como eram, mesmo aquele povo tendo a fama de violência, coube a misericórdia, porque eles se arrependeram. Jonas ficou até irado com Deus, falou: sabia que iria acontecer isto. Aí Deus fala para Jonas, para consolar o coração dele: Jonas, eles se arrependeram, será que eu não deveria perdoá-los? Você não ficou com pena da momoreira, a boboreira que nasceu e o bichinho comeu e secou? Você ficou com pena dela? Eu não teria pena e misericórdia de 120 mil pessoas que não sabiam discernir da mão esquerda da mão direita? Porque houve arrependimento, então Deus aplicou a misericórdia. Deus aplicou a misericórdia, porque houve arrependimento. E nós vemos também na palavra do nosso Deus que o anjo que se rebelou contra Deus não caberia também misericórdia. Por quê? Porque ele era ungido de Deus, era autoridade divina neste planeta, e ele não estava sujeito nem o tempo, nem a matéria, nem o espaço. Ele era santo, e ele foi colocado no Monte Santo.
E aí, quando ele se rebela contra o Criador, Deus o sentencia, Deus colocou juízo sobre ele, porque não caberia ao anjo rebelde, ao anjo caído, não caberia misericórdia. E ele foi excluído, expulso só, mas a sua influência arrastou a terça parte dos anjos do céu. E esses anjos perderam a sua morada original, a sua casa original. Por isso, eles precisam de corpos para se expressarem, porque eles perderam a casa original. Nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, compreendemos que anjo, nós não podemos pedir anjo. A nossa oração não é direcionada a anjo, porque anjo é criatura. E nós também não temos anjo no nosso coração, no nosso corpo. Anjo tem corpo próprio, ele não pode entrar no nosso corpo. Aí por que o espírito maligno pode? Porque é anjo que perdeu a sua casa original, ficaram desprovidos da casa original. E aí viraram espíritos adversários de Deus. Por isso eles exigem corpos, precisam de corpos para se expressar. Então não coube a Lúcifer e nem aos anjos que o seguiram misericórdia, e sim juízo. E a sentença dele já está aplicada. Depois do milênio, depois da tribulação, todos os anjos serão jogados no lago de fogo. Por último será Satanás. Depois do milênio, Satanás será jogado, sentenciado ao lago de fogo. Então, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o trono de Deus está aí. Olha, na terra levanta-se reis, sentam-se em tronos, mas em pouco tempo eles são arrancados do seu trono. Governantes, então os tronos dos homens vêm e passam, mas o trono de Deus, aquele que está sentado, é de geração a geração, porque suas bases é justiça e juízo, a base do trono de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, irmãos, o apóstolo São Paulo, ele dá, nesse texto que nós lemos, uma lista de eventos que nós, servos de Deus, enfrentamos todos os dias. Não adianta o Daniel querer se livrar de tribulação, de angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Você acha que o Daniel não gostaria de não passar, por nenhuma dessas coisas? Gostaria. Mas todo servo de Deus que realmente vive piamente em Cristo Jesus padecerão tribulação. Foi o próprio Jesus quem disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E Paulo aqui dá detalhes. Agora, Paulo é um homem que nunca passou por isso, porque é um homem que foi criado em um lar confortável. Paulo falava 5 idiomas. Paulo nasceu em berço de ouro, como diz o ditado popular. Paulo não passou, nunca sentiu fome, não sabia o que era fome, não sabia o que era perseguição, porque ele era perseguidor. Ele não sabia o que era tribulação,
Ele não sabia que era nudez, porque ele se vestia das melhores roupas, não enfrentava perigo, porque era cercado de segurança, porque ele era membro do Sinédrio, membro da corte. Ele não enfrentava nenhuma ameaça de morte. Então Paulo, ele teve que aprender as duras penas, o enfrentar as tribulações, a lista de eventos que todo cristão passa por ele. Então ele teve que aprender as duras penas para poder aprender aquilo que Deus permite que nós passamos. A palavra de Deus mostra em Romanos capítulo 7, verso 24, olha aí o que Paulo disse aos romanos: miserável homem que eu sou. Ele estava aqui nesse momento enfrentando as tribulações. Olha aí, as duras penas que ele teve que passar para aprender. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Em Filipenses capítulo 4, verso 11 e verso 12, ele aprendeu. Vamos ver aí? Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Paulo aprendeu. Estou contente, eu aprendi. Mas as duras penas. Então, é aqui que está a base para muitas pessoas se frustrar na vida cristã, porque a mentalidade hoje que sai dos púlpitos se você é pobre, Deus não está com você. Essa é a mentalidade que sai dos púlpitos. Não sei de onde tiraram essa instrução. Se você não tiver um belo carro, Deus não está com você. Se você não se vestir bem, Deus não está com você. Não sei de onde tiraram isso. Devem ter tirado de trás da orelha. Porque os verdadeiros servos de Deus, eles passam por aflição, porque nós estamos andando contrário ao sistema hoje dominado por Satã. Então as pessoas ficam frustradas, porque você abre a rede social e vê lá, olha, Deus, a pessoa mostra lá um monte de dinheiro numa sacola. Deus está me mostrando agora que vem bênção financeira para a sua vida aí. Amanhã, às vezes dá até a data, amanhã a sua carteira vai estar transbordando. Aí a pessoa acredita naquilo, se frustra. Poxa vida, Deus faz acepção de pessoas. Eu estou pedindo há tanto tempo e eu só estou na dívida. Tudo que eu vou comprar é no carnezinho. Tudo que eu tenho que comprar é isso. Você não se preocupa com isso não, irmão. Não se preocupa com isso não. Mas por quê? Essa é uma mentalidade que se passa dos púlpitos. Estão passando dos púlpitos. Não estou dizendo que a pessoa que tem condições fazer uma melhoria na sua casa, não é isso que eu estou falando não. Eu estou falando que a mensagem que está sendo passada para as pessoas são mensagens
de frustração. A pessoa não consegue atingir aquilo, ele se frustra com a fé. Mas não é Jesus. Eu quero dizer uma coisa para Jesus, para você, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus de todo esse mundo que está aí. Ele poderia ter entrado em Jerusalém no cavalo árabe, num cavalo branco, que era montado por reis, por autoridades daquela época, mas ele entrou num burrinho de carga, ele entrou montado no jumentinho. A palavra de Deus fala que o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus não tinha nem casa. A casa de Jesus eram os montes, na oração. A comida de Jesus era mais jejum do que comida. Ele jejuava mais do que comia. Quando Jesus comia, era quando ele era convidado para ir na casa de Marta, Maria, e do Zebedeu, e outras casas, como aconteceu na casa de Zaqueu. Mas você não vê Jesus comendo sozinho. Como às vezes a gente está sozinho em casa, não tem jeito de fazer nada, a gente vai para aquela coisa mais fácil. O que é mais fácil para fazer em casa? Quer ver, olha, todo mundo sabe. Como é que é? O que é aquilo mais fácil para fazer? Miojo, né? Quem não tem miojo em casa? Está entendendo, irmão? Então eles passam uma mensagem que não é real. Aí as pessoas ficam frustradas. Eu vou dar isso porque ele falou, se eu dar isso aqui, vai acontecer um milagre na minha casa. Ele dá, aí desaba. Irmãos, a palavra fala assim, ai daquele profeta que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Ai daquele profeta, que estão enganando o meu povo, que estão iludindo o meu povo. Então, irmãos, a palavra de Deus fala que nós que vivemos na presença de Deus, vamos enfrentar, sim, tribulações. Então, olha, irmãos, é importante que a gente entenda isso, porque muitas pessoas no dia lá, está registrado em Mateus 7, 22, aliás, 21 e 22. Mateus 7, 21 e 22. Veja o que está escrito aí. Nem todos que me diz, Senhor, Senhor, entrará no meu reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, dá a impressão que se passa para as pessoas que expulsar demônios, fazer milagres, está tendo a aprovação de Deus. Então eu fazendo milagre, o que eu fizer na minha vida particular, Deus está aprovando. Porque o meu ministério está tendo resultado. Eu estou expulsando demônio, eu estou ressuscitando mortos, eu estou curando enfermos, eu estou profetizando no nome do Senhor. Então eu tenho a aprovação de Deus. Mas segundo esses versículos, expulsar demônio, ressuscitar mortos, limpar leprosos, curar doentes, profetizar no nome de Deus, não é carimbo para a entrada no céu. Não é passaporte para entrar no céu. Porque a palavra de Deus, ela não se resume num texto. Ela não se resume num texto, mas tem que se ver todo o contexto. O contexto é tudo que vem antes e vem depois. Então, irmãos, nós precisamos entender
como Paulo aprendeu. Tribulação são situações de aborrecimento, tormento, desagradável. Aí vem mensagens que não foi tirada da Bíblia. Não, se você está triste, aborrecido, é porque tem demônio aí. Não tem, irmão. Não tem. Porque sou um servo de Deus. A mulher é uma serva de Deus, de oração. O homem de Deus é um homem de oração. Aí tem muitos que julgam a pessoa, porque o que é a base do trono de Deus? Justiça e juízo. E as decisões que Deus toma é misericórdia, através da misericórdia e da verdade. Então nós, às vezes, olhamos para uma pessoa e, porque ela está chateada, triste, Deus não está com ela. Mentira! Ela está enfrentando a tribulação que Paulo e Jesus e todos enfrentaram. Está dando para você entender? Angústia. Angústia é um estado de ansiedade. Uma inquietude, você está inquieta. Você está sofrendo. Agora, alguém vai dizer que isso é demônio? Porque há poder na palavra. Há poder, e principalmente quando se trata de autoridade. Perseguição. Perseguição é falta de tolerância a um determinado grupo social, e esse grupo social, a igreja que está inserida na sociedade, está sendo perseguida. Jesus falou: vocês serão odiados pelo mundo inteiro. E hoje nós estamos vendo isso. Fome, carência alimentar. Se está faltando coisa na sua casa, é porque você está em pecado. Deus não está com você, não. Quem disse isso? Quem disse isso? De onde ele tirou isso aí? Se Paulo, que nunca passou necessidade, estava enfrentando fome agora, mas ele aprendeu as duras provas. Falou: agora aprendi a ter fartura, como ter também escassez. Vai prestando bem atenção que Deus quer nos ensinar hoje. Nudez, desprovido de roupa. Eu vou citar por mim. Se você não tiver uma roupa cara. Teve um dia, eu fui ver os meus vídeos. Eu falei: rapaz, esqueci. Fui com o mesmo paletó 2 domingos seguidos. Deve ter quase 10 anos que eu não compro uma roupa. Tem pessoas que tem que usar uma roupa a cada reunião. Está totalmente fora do que a palavra de Deus ensina. Totalmente fora. Totalmente fora. Perigo, risco, ameaça a existência da pessoa. Eu estou mostrando para você aqui que isso aqui são marcas de quem é servo de Deus. O servo de Deus está carregando uma marca de tribulação,
de angústia, de perseguição, de fome, de nudez, de perigo, espada, sofrer violência. Ah, mas se alguém, servo de Deus, sofrer uma violência, Deus não está com ele. Eu vou te dizer uma coisa aqui, não vou dizer o nome, eu tenho o livro dele. Esse homem, um pastor fora de série, daquele pastor amoroso, daquele pastor, ele e a esposa dele são maravilhosos. Eles não podiam ter filhos. Então o que ele fez? Tinha uma família que não podia cuidar de 3 moças, 3 filhas. Ele falou: não, eu não vou separar as irmãs. Uma vai para uma casa, a outra vai para outra. Não, eu vou pegar todas elas e eu vou cuidar delas. Aí elas ficaram aquelas moças bonitas, cristãs, cheias do Espírito Santo. Pois um dia ele estava viajando com a esposa dele e as moças ficaram em casa. A sua casa foi invadida e as 3 moças foram violentadas pelos bandidos safados. Doeu muito nele, que ele escreve no seu livro, que doeu muito. Ele custou se recompor. Não é fácil, não. Porque nessa hora vem: cadê o anjo que estava ao meu redor? Olha, para você entender que quem é de Deus sofre perigos constantes. Como é que eu, Daniel, vou explicar? Um homem que tinha um carinho muito grande por Jesus. Se você lê os livros dele, você se encanta. Spurgeon, um homem que amava Jesus, um homem que respeitava e tinha um temor de Deus muito grande. Quando você lê os escritos dele, um homem usado por Deus, fundou institutos, tinha uma enorme igreja, ele trabalhava demais, ele era requisitado no mundo inteiro daquela época. Ele pegou uma doença degenerativa. E ele falava assim: eu não estou aguentando mais. Eu tenho o culto para fazer, mas eu não estou aguentando mais. Sabe com quanto tempo ele morreu? Com quantos anos? 52 anos. Morreu com 52 anos. Ele ficou quase uma semana para ser sepultado, de tão amoroso que ele era e tinha o carinho de toda aquela nação. Morreu com 52 anos, um homem útil. Se ele está aqui hoje, eu imagino o que ele já teria feito. Que era um homem que trabalhava incansavelmente para o reino de Deus. Como é que explica Marilyn Monroe, um homem querido no mundo inteiro, um homem com uma sabedoria e cheio do Espírito Santo, promovendo seminários de liderança no mundo inteiro, escreveu um monte de livros como Spurgeon. E numa das suas viagens, o avião dele cai, morre ele, a esposa e uma filha. Ele tinha até programa de TV, ele tinha uma TV nas Bahamas. Eu tenho vários livros dele. Um homem útil. Aí você me pergunta, por que ele morreu? Está aqui, olha. A Bíblia está dizendo. Eu não posso me frustrar, porque a Bíblia está me dizendo, Deus está me dizendo, isso pode acontecer.
É aqui que muitos se perdem. É aqui que muitos se frustram e abandonam. A safra de pastores hoje, não vou dizer no seu 100%, mas uma grande maioria não sabe o que é dormir no chão, não sabe o que é sair com 2 peças de roupa e ir para uma cidade e chegar lá, deixar um povo frequentando a igreja sem levar um tostão, sem ter ajuda de aluguel, sem ter ajuda para comer, sem ter ajuda para hospedar. Eu estava falando com o pastor Moisés hoje. A Thalita gosta muito de pepino, da salada, faz. Eu não suporto nem o cheiro. Falei já para ela. Sabe por quê? Eu comia pepino todo dia com arroz. Todo dia era pepino. É o que tinha para comer. Dormia no chão, forrava um jornal, dormia no chão. Hoje, vai falar para um pastor, aí eu quero fazer a obra. Mas como é que você quer fazer a obra? Eu quero um carrinho, eu quero aluguel pago, eu quero uma prebenda, eu quero uma casa pastoral. Você está começando errado. Está começando totalmente errado. Você não está conhecendo Bíblia. Os homens de fé desapareceram no mapa. Eu sempre falei para as pessoas que trabalharam comigo: se tiver uma pessoa dentro da igreja, prega como se tivesse uma multidão. Quando eu comecei, eu começava com 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Aí eu falava assim, eu acabava de pregar, era culto de 1 hora, 1h30. Às vezes tinha uma pessoa, falou: eu quero chamar aqui na frente agora quem tem dor de cabeça. Aí aquele levantava e vinha. Olhava para ele, ele sentava. Agora eu quero chamar aqui quem tem problema financeiro, e olhando para as cadeiras vazias. Aí vinha ele, aquele recebeu umas 10 orações por dia. Aí aquele vinha, olha, tem um cara aí fazendo oração assim, e de repente, estava tudo lotado. Sabe por quê? Quem é de Deus não perde o entusiasmo, porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas a pessoa, se ele não tiver bases para a sua vida, ele não vai entender isto. E muito mais agora que nós estamos chegando no fim. Então, para que a nossa vida seja mantida, é preciso ter bases fortes, que eu quero compartilhar com você aqui agora. Paulo, ele dá o resultado do que ele aprendeu no versículo 37. Ele fala assim: olha, as tribulações, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Aleluia. Jesus disse assim, a palavra de Deus diz assim: se sofrermos com Ele, também com Ele reinaremos. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos ver as bases que sustentaram esse ministério glorioso de Paulo, que é a base para a minha vida, é a base para a sua vida. Primeira, sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é dom. Sabedoria é um dom de Deus. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, olha o que está escrito aí: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. O que é sabedoria? O que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento. Quando alguém olha para o outro, eu vou te dar um exemplo aqui. Se entrasse aqui alguém descalço, com a roupa rasgada, descabelado, ele falava assim, olha, ele falava para nós assim: eu sou um pastor, já estou há mais de 10 anos no ministério. Você acreditaria? Nós acreditaríamos? Sabe por que nós não acreditaríamos? Porque falta sabedoria. A sabedoria é a capacidade para aplicar o conhecimento. A pessoa tem um conhecimento que todo servo de Deus vai enfrentar até nudez, mas faltou sabedoria. Ele falou: não, você não sabe de Deus, você é um caído. Se você foi servo, se você está dizendo que é servo de Deus, você já foi. Agora, nesse estado que você estava, não é mais. E é mentira. Não é porque ele está descalço, não é porque a sua calça está remendada que ele não é servo de Deus. Falta sabedoria para o povo de Deus. Quando eu era solteiro, eu saí do meu trabalho, eu passei perto de uma praça, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, era começo de vida cristã, estava no princípio, no comecinho da minha vida com Deus, e eu nunca vi, eu vi depois, estou falando até aquele dia, eu nunca tinha visto. Um pastor, ele se denominava missionário. Missionário é que um dia está num lugar, outro dia está no outro, fazendo missões. Irmãos, ele não tinha um dente na frente. Acredito eu que ele não tinha dinheiro nem para colocar um rote. Mas o homem, ajoelhado no meio da praça, orando. Irmão, veio uma mulher. O demônio pegou aquela mulher. Ela em pé, o demônio levou ela na horizontal, na minha frente, na horizontal. Ela ficou na horizontal e não caiu no chão. Falei: nunca vi isso aí. Nem se a pessoa quisesse fazer isso, ele não faria. Ela ficou na horizontal, 1 metro do chão, de tanto demônio que estava no corpo dela. Quando ele começou a orar, um montão de gente curada, e ele não tinha um dente da parte de cima na frente. Hoje, para muitas pessoas, ele era julgado como um homem que não tem nada de Deus na vida dele, mas era um homem cheio do Espírito Santo, cheio dos dons de Deus. E eu lembro, eu era solteiro, eu estava começando na minha vida cristã, todo mundo perguntando: onde o senhor vai começar a igreja? Onde o senhor vai começar a igreja? Por quê? Porque o povo não estava preocupado com a aparência, eles estavam vendo Deus na vida daquele homem, que é o que a igreja hoje não está conseguindo enxergar. Quer ver um homem de Deus pela sua aparência? Porque falta sabedoria para aplicar o conhecimento. Então, a sabedoria é para que nos ajude a resolver problemas. Porque nem eu e nem você estaremos isentos de problemas. Então, a sabedoria é para aplicar o conhecimento na solução de problemas. Porque se eu tentar resolver através da minha própria experiência, do meu próprio conhecimento, ao invés de resolver, eu vou criar outros e outros e outros problemas.
Então a sabedoria, Deus dá para resolver problemas. E o que Deus diz? Peça que Ele vai dar liberalmente. E sabedoria é um dom do Espírito. É um dom do Espírito Santo. Está dando para entender? Então, primeira base: sabedoria. Você não pode viver nesse mundo sem sabedoria. E não é humana, é do alto. Porque a sabedoria humana, ela é terrena e animal. Não é do Pai, é do mundo. Mas a sabedoria que precisamos, ela vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem variação. A sabedoria é para resolver problema. Pastor, eu quero resolver problema. Peça sabedoria para Deus e você vai resolver. Você vai saber como lidar com todo tipo de problema. Está dando para entender? É com o filho, é com a filha. Ah, pastor, eu não consigo tratar com a minha filha. Peça sabedoria a Deus e ela vai ser direcionada por você, porque a sabedoria que vem de Deus, ela é poderosa para nos capacitar a aplicar o conhecimento. Quantas pessoas que são intelectuais, mas vivem rodeados de problemas, e o fim dele é dar um tiro na cabeça. Então, primeira base, sabedoria. Segunda, discernimento. É dom também. Discernimento também é dom. Dom. Discernimento é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. E como a igreja do Senhor hoje precisa de discernimento. Como precisa? Por quê? Porque nós estamos vivendo no meio de falsos profetas. Como é que você vai discernir um falso profeta? Falsos irmãos. Tem pessoas que chegam na sua casa, falam que é irmão, e você deixa ele entrar na sua casa. Quando ele some, ele leva o que tinha na sua casa. É um falso irmão. Faltou discernimento. Falsos mestres, falsos ensinos, falsos anjos, falso evangelho. Falso evangelho. Então falta discernimento. Discernimento para saber quando é uma aprovação, quando é uma tentação. Às vezes você está sendo provado, está expulsando demônio. Demônio na minha vida não. Na minha vida não, sai demônio. Aí Deus está falando, não é demônio não, você está sendo testado, provado. Aí você fala assim, pastor, qual a diferença de provação e tentação? Vamos lá. Tentação é aquela indução para cometer erro. Quando alguma coisa é jogada na sua mente para você fazer coisa errada, é tentação. Pode expulsar que tem o bichinho ali no meio. O bichinho está ali. Pode expulsar. Se alguém chega para você e fala para você fazer uma coisa errada, aí você fala assim, me dá licença um pouquinho, olha, deixa eu tirar deixa eu ver o que é isso aqui que está na sua cabeça. Aí você põe a mão assim, tem 2 carocinhos já nascendo, um de cada lado, porque ele está sendo usado pelo bicho para te fazer pecar contra Deus, para te jogar contra Deus. Então, a diferença entre provação e tentação é a indução para o mal, para o pecado, para o erro.
E o que é provação? Provação é um teste da nossa fé. E esse teste pode ser uma situação de adversidade, uma coisa que está vindo contrário, que não está te levando a pecar. Preste bem atenção, a provação não te leva a pecar, muito pelo contrário. A palavra de Deus fala assim: junto com a provação, Deus manda uma portinha de escape. Quando ela chega num grau máximo, aí você enxerga uma porta e foge por ela. Porque Deus permitiu a tentação, a provação, mas Ele mesmo providenciou a porta. Está dando para você entender? E a provação, ela vai passar. É como uma tempestade, vem e passa. Só vai entender isso quem tem discernimento. Então a segunda base que nós precisamos é discernimento para detectar o que é certo, o que é errado, se aquele anjo é disfarçado ou verdadeiro, se aquela mensagem é bíblica ou falsa, se aquele evangelho é verdadeiro ou falso, se aquele irmão é verdadeiro ou falso, se aquele profeta é verdadeiro ou falso. É o discernimento. Então vai notando bem, sem sabedoria nós caímos, sem discernimento somos levados. Terceira base, amor. Amor é fruto. Falei de 2 dons, o amor agora é fruto. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, é o primeiro fruto do Espírito. Então, vamos lá, por que muitas vezes nós erramos? O amor é o maior dos sentimentos. Preste bastante atenção nisso. Você, eu, nós podemos ter afeto a pessoas, animais e coisas. Está dando para você entender? Eu posso ter afeto a pessoas, animais e coisas. Mas cada afeto tem o seu lugar apropriado. Existe uma variedade de afetos, uma variedade de amor. Amor ágape é amor espiritual. Do amor espiritual é amar sem ser amado, é amor sacrificial, é amor, é amar sem bajulação, é amar sem receber nada em troca. O amor eros é um amor carnal, amor físico. O amor storge é um amor entre pais e filhos. O amor fraternal é um amor entre irmãos. Eu te amo em Cristo, irmã. Te amo em Cristo, irmão. É amor fraternal. E eu posso amar. Você pode amar. Pastor, eu posso ter afeto, amor pela minha casa? Claro que pode ter. Mas não é o mesmo amor que você deve colocar para o seu cachorrinho. Não é o mesmo amor que você deve colocar para as pessoas. E nem é o mesmo amor que você deve amar a Deus. Cada afeto no seu determinado lugar. Então vamos lá. A Bíblia diz que toda a Escritura, todos os mandamentos de Deus se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu coração. Então o amor
primeiro o amor deve ser direcionado para Deus. Não é para papai, não é para mamãe, não é para o cachorro, não é para a casa, não é para o carro, não é para a esposa, não é para o marido, não é para o filho. O primeiro amor é direcionado para Deus, porque quando eu amo a Deus, Ele supre todas as minhas necessidades familiares, pessoais, física, espiritual, todas as áreas. Aí eu tenho capacidade para amar o meu cônjuge, tenho capacidade para amar meus filhos, tenho a capacidade para amar as coisas que Deus me deu, mas cada afeto, cada amor no seu lugar. Então, primeiro, amor é para Deus. Segundo, amor para a pessoa. Ame ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, eu amo a mim e vou amar o meu próximo como eu amo a mim. Depois de pessoas, eu vou amar o animal de estimação. Você não tem um cachorrinho em casa que você dá todo carinho para ele? E diz um ditado, eu vi até alguém falar assim, olha, quanto mais eu conheço os homens, mais eu amo meu cachorrinho. Quanto mais conheço os homens, mais eu amo meu cachorrinho. Depois eu vou amar coisas. Eu não posso dar uma surra no meu filho. Logicamente já está forte mais do que eu. Eu não posso dar uma surra no meu filho porque ele quebrou uma ferramenta minha. Eu estou colocando a ferramenta mais importante do que ele. Está dando para você entender? Quantas mães espancam sua filhinha porque quebrou o vaso de estimação? Ora, meu irmão de Deus, o vaso é mais importante que seu filho? Está dando para você entender? Então a terceira base é amor. E o amor, ele tem o seu lugar apropriado. Você não vai dar o mesmo tipo de amor que você dá para o seu filho, dá para o seu marido. É outro tipo de amor. Você não pode dar o mesmo tipo de amor que você dá para o seu animalzinho de estimação, para o seu filhinho. É outro tipo de amor. É aí que entra a base correta. E o amor, ele nos protege da psicopatia que o mundo está vivendo hoje. A psicopatia é pessoas sem emoção, sem sentimentos. Nós estamos vivendo isso. O amor está invertido. Alguém põe na cadeia alguém que pegou um tatu para comer porque ele mora na roça e ele não tem recurso, ele vive de animais silvestres para se alimentar. Obrigado. De animais silvestres para se alimentar porque ele não tem acesso à carne como tem a cidade. Então ele se alimenta de animais silvestres lá na mata. Aí se ele for pego com um tatu, ele é condenado, preso, paga multa, responde processo. Agora, quando alguém tira a vida do outro, ele sai. Quando ele passa para uma audiência de custódia, na maioria das vezes ele sai. O que nós entendemos aqui? Que o animal, o tatu, é mais importante que o ser humano. Está tudo errado. Isso é uma psicopatia. O homem está se tornando um ser psicopata, desprovido de emoção, não sente mais. Então o amor, ele nos protege
contra a psicopatia. E o amor é um fruto. Fruto a gente planta para colher. Então o que eu tenho que fazer? Perguntaram a um psiquiatra forense: doutor, uma pessoa que ama, ela pode matar a pessoa amada? Quando ele respondeu que sim, a maioria das pessoas fala: esse homem está doido. Aí ele explicou. Vamos lá, vou te mostrar aqui. Ele falando para os repórteres, quem estava do lado dele: amor e ódio estão na mesma dimensão das emoções. Então, se eu trato mais do amor, quem é que vai superar a raiva, a ira, a inveja? O amor vai superar o ódio, o amor vai superar a inveja, o amor vai superar a raiva, o amor vai superar o rancor. É por isso que pode fazer o que quiser com uma pessoa que ela não sente raiva. Por quê? Porque ela alimenta o amor na vida dela. Ela aduba o amor na vida dela. Então não há espaço para a raiva, não há espaço para o ódio, não há espaço para a ignorância, não há espaço para o rancor, porque o amor ele é mais alimentado, ele dá mais alimento para o amor do que para a raiva, para os conflitos. Então ele falou: uma pessoa que ama, ele pode matar, porque amor e ódio estão na mesma dimensão das emoções. Então, se a pessoa não cuidar do amor, o ódio vai crescendo, ele vai começando lá dando os passinhos, raiva, rancor, e vai, inimizades, e supera o amor. Quando superou o amor, aquela pessoa amada que dormia há 10, 20 anos na mesma cama, agora é assassinada. Nós já vemos tanto caso por aí. Todo dia tem caso assim. Todo dia tem caso assim. Pai matou filho, filho matou mulher, pai matou filho, mãe matou filho. Um dia eu vi uma reportagem de um casal muito rico. Eles moravam numa granja muito bonita, pois a filha e o genro planejou a morte dos pais para ficar com a granja, com a casa. Aí matou os pais. Aí a polícia investiga daqui, investiga dali, chegou na filha e no genro. Aí quem mata pai por causa de herança, perde a herança. É como aquela moça que junto com o namorado matou os pais. E alguém teve a coragem de casar com ela. Alguém teve a coragem de casar com ela. E ela teve um filho agora esses dias. Se o filho seguir o mesmo passo da mãe, o que vai acontecer? É isso aí, mano. Um abismo chama outro abismo. Onde não tem Deus, a coisa revira. Então, irmãos, nós precisamos alimentar o amor, encher o nosso coração de amor, e amor é fruto. Por último, eu estou indo para os finalmente, fé. A quarta base, fé. Fé é firme fundamento das coisas que se esperam e provas de coisas que não vemos. Então, a fé é um princípio de ação e poder. Princípio são verdades fundamentais, bases. Deu para entender? Fé é um princípio de ação
e poder. Então, quando você tem fé, você enfrenta toda e qualquer luta. A fé não deixa você esmorecer. A fé não deixa você fracassar, porque ela é uma ação e poder. Ela tem ação, atitude e poder, força, autoridade. Deu para entender? Aleluia. E é o firme fundamento. A palavra de Deus fala em 1 João 5,4. Vamos ler 1 João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Prestou bastante atenção ali? Porque todo que é nascido de Deus, ali está falando de uma fé sobre-humana, sobrenatural. Não está falando daquela fé natural, que nós nascemos com ela, que papai e mamãe ensinou que Deus existe, que Deus está lá no céu e nós aqui na terra. Essa é a fé natural, nascemos com ela. E muitas vezes a pessoa cresce e morre com ela, com a fé natural. Não está falando de fé das emoções, fé emocional, que anda por aquilo que sente e por aquilo que vê. A fé emocional, ela só funciona se você está vendo. A fé emocional, ela só funciona se você tocar, se você ver, se você sentir. A fé dos nascidos de Deus, ela é uma fé dada pelo Espírito Santo de Deus. E a fé aqui, ela é tanto um dom, como também um fruto do Espírito. A fé, ela funciona em dois lados, como fruto e como dom. Quando ela entra como dom, ela é mais poderosa ainda. Está dando para você entender? E como nós estamos num mundo cheio de eventos, que nós temos que enfrentar todos os dias, então nada melhor do que utilizar a fé poderosa em Deus, que age e tem poder, que não é a fé natural, nem a fé das emoções, mas é a fé que vem do Espírito, colocada no nosso espírito pelo Espírito de Deus. Aleluia. Oh, glória, 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 aleluia. E eu encerro lendo para você 1 João 2, 16 e 17. Preste atenção nisso agora. 1 João 2, 16 e 17. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência é desejo forte. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, os desejos passam, dos olhos, da carne, a soberba passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É como as bases do trono de Deus, passam-se reis, perdem os seus tronos, perdem as suas cadeiras, mas o trono de Deus está lá, com base na justiça e no juízo, e Ele toma decisão pela misericórdia e pela verdade, e esse trono, ele é para sempre, de geração a geração. O trono de Deus ninguém tira dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Não esqueça disso. Primeira base, sabedoria. Segunda, discernimento.
Terceiro, amor. 4, fé. Começa a buscar isso na sua vida, porque Deus vai dar. Ele dá o dom, Ele dá o fruto, porque o fruto é do Espírito, o dom é do Espírito. Deu para entender? O dom vem do Espírito Santo, os frutos vêm do Espírito Santo. Então o que eu devo pedir? Senhor, me encha do Espírito Santo e me capacita com sabedoria, me capacita com discernimento, me capacita com amor, me capacita com fé. Aleluia! Então vamos ficar em pé e vamos fazer esse pedido a Deus. A palavra de Deus fala assim: peça com fé, porque Deus não rejeitará o nosso pedido, mas Ele vai nos atender. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, maravilha! Faça o seu pedido, Senhor. Eu quero essas 4 bases para a minha vida. Eu quero, Senhor, essas bases. Eu quero, Senhor, sabedoria do céu. Eu quero discernimento. Eu quero amor. Eu quero amor ágape, o amor que é o fruto do Espírito. Eu quero a fé que permanece, a fé que é dom, a fé que é fruto. Aleluia! Tira minha fé emocional, tira minha fé natural e me dá uma fé sobrenatural. Faça o seu pedido agora. Faça o seu pedido agora, por favor.